onde estão os benefícios econômicos da Baixada Santista. A Petrobras anunciou no final do mês de abril mais um recorde de produção de óleo na sua base do pré-sal, mas a pergunta que fica é: onde estão os benefícios econômicos para a nossa região com mais um recorde de produção na nossa bacia de exploração do pré-sal? Se você quer saber mais sobre isso, fica conosco, é só um minuto e eu aguardo você. Até já. Nasce a Aura Finance, uma holding de investimentos e inovação com o objetivo de reabilitação urbana e econômica. Uma fusão dos mercados imobiliário, financeiro e de inovação, a Aura Finance consegue a segurança e a valorização dos investimentos. A Áurea é um sonho que nasceu unindo duas experiências, inclusive ela é inédita na América Latina, que é misturar o mercado imobiliário, principalmente esses imóveis degradados, com potencial de reabilitação urbana e valorização, com as startups. Ou seja, a gente pega um patrimônio que tende a se valorizar e pega as startups que têm tendência de valorização exponencial e a gente mistura os dois riscos e retornos. Mas tudo isso começou num sonho, que foi contagiando os sócios e que foi unindo pessoas tão experientes e tão fantásticas a essa causa, esse sonho. Porque ganhar dinheiro é legal, mas ganhar dinheiro impactando o mundo e modificando gerações, transformando o futuro, é muito mais legal. Aura Finance, financiando e inovando ideias transformadoras. Olá amigos, estamos de volta para mais um Protagonismo Regional em Debate, na nossa parceria do Protagonismo Cidadão com o Jornal Diário do Litoral, transmitido todas as segundas-feiras às 8 horas da noite. No painel dessa semana, para falar sobre governança local, nós vamos tratar sobre a exploração do pré-sal e onde estão os benefícios econômicos da nossa região. É por isso que nós recebemos no estúdio, finalmente, o professor universitário e economista Luiz Carlos Barnabé de Almeida, que eu às vezes falto de Almeida para falar, né? Professor Barnabé, muito obrigado, seja bem-vindo ao nosso estúdio. Muito obrigado, estou feliz por estar agora presente aqui e vamos bater um bom papo. Estamos muito bem acompanhados hoje nesse programa. Né? É isso aí, estamos também recebendo o advogado Alexandre Machado, presidente da Comissão de Petróleo e Gás da OAB de Santos. Doutor Alexandre, seja muito bem-vindo também, obrigado pela sua participação. Obrigado, agradeço o convite, em meu nome, em nome do presidente da Ordem aqui da Subseção Santos e aos nossos telespectadores e ao amigo Barnabé, que pude encontrar, meu colega de muitas lições, né, no doutorado, tivemos a oportunidade de estar junto. Maravilha. Eu falei agora há pouco, né, nos bastidores, que eu vou me divertir no programa de hoje, porque quando a gente está com convidados tão preparados, para mim é uma alegria, eu que adoro estudar, adoro temas dessa natureza. Então eu vou jogar uma pergunta, antes de falar com o senhor, professor, eu quero pedir para o doutor Alexandre comentar conosco. Eu abri o programa falando que a Petrobras anunciou mais um recorde, né, no mês de abril, mais de 2 milhões de barris de produção, 2 milhões de barris de óleo extraídos, né, do pré-sal. Parece que essa produção está crescendo de maneira consistente, mas a gente teve aí 10 anos atrás, um pouco mais, toda aquela euforia, né, que a exploração do pré-sal traria para a nossa região, uma nova realidade econômica, muitos investimentos na área imobiliária.
e a impressão que fica é que essas coisas, na verdade, não estão muito longe daquilo que era esperado, pelo menos para a região. Gostaria da sua análise sobre a euforia do passado e a realidade do presente, com base nos números que foram divulgados. Infelizmente, essa é uma realidade, a produção está aumentando, a previsão para o ano que vem é de mais de 1 milhão de barris ainda na Bacia de Santos, como um todo, né? Nesse polígono do pré-sal. O que a gente entende? Em 2010, houve um movimento que se misturou entre um movimento técnico, que é a exploração do petróleo, e um movimento político. A situação política, à época, era prefeito de um determinado partido, governador do mesmo partido. E existia um presidente de outro partido. Nós temos o maior porto da América Latina, é uma área extremamente importante, e o maior governo brasileiro, entre aspas, governo estadual, mais rentável. Tirando esse aspecto, em 2010 nós tivemos a capitalização da Petrobras. O que foi isso? O pré-sal foi descoberto um pouco antes, se suspendeu a exploração, tendo em vista a possibilidade de modificação do modelo aplicado, que era até então, devido à emenda constitucional 9 de 95 do Fernando Henrique, a primeira lei do petróleo foi criada em 97. Então nós tínhamos um modelo de concessão. Então, eu preciso de um modelo diferente, segundo o governo da época, para proteger os interesses do pré-sal. O modelo seria esse, saía do modelo de concessão para as áreas do pré-sal para um modelo de partilha de produção, onde, pelo menos teoricamente, ficaria um volume de óleo maior, seria devolvido ao Estado brasileiro. E nós teríamos como líder de todos os blocos operados, porque até então seria exclusivamente explorado pela Petrobras como líder, ou seja, eu poderia ter consórcio desde que ela fosse a líder. Recebendo 30% do bloco seria oferecido a ela. Só que não se tinha dinheiro para fazer isso, né? Era um boom. Então, em 2010, foi criada uma determinada, várias legislações, mas uma visou os contratos de cessão onerosa à época. O que foram os contratos de cessão onerosa? O governo se comprometeu com a Petrobras de oferecer 4 campos provavelmente muito ricos, e depois se constatou que eram, em petróleo, para explorar até 5 bilhões de barris. E depois deveriam devolver esses campos, que foram chamados agora há pouco tempo, se terminou o leilão ano passado, excedente de cessão onerosa. E, em contrapartida, foi inserido no mercado uma quantidade de ações assim, para quê? Para fazer a captação, para explorar o petróleo de uma forma direta. Tanto é que vocês devem lembrar que podia usar o fundo de garantia, se criaram várias regras para poder sacar dinheiro, para poder investir nessas ações da Petrobras. Então, se você olhar dentro da planilha da própria empresa, houve uma abertura generalizada do capital da empresa para poder fazer esses fundos. Com isso, e ligando a questão política que eu falei no começo, começou uma boataria vinda da presidência da República que explodiu o pré-sal aqui. Dentro do planejamento da Petrobras, se falou em construir 3 prédios, 3 torres, na verdade, e centralizar o gerenciamento da Bacia de Santos, que é da costa do Rio de Janeiro até a costa de Santa Catarina, aqui na nossa região, para explorar da melhor forma possível isso. Só que eu não tinha leilão preparado à época, se sabia já onde estavam os blocos que seriam disponibilizados no futuro, mas isso é um processo demorado, não é tão simples. Você tem que fazer uma exploração geológica mais aprofundada, tem processos de sísmica que serão aplicados para poder compor essa documentação, para poder oferecer o bloco ao mercado. Então, dentro dessa perspectiva, o que aconteceu? O primeiro bloco só foi disponibilizado em 2013, 3 anos depois, que foi o campo de Libra, que foi arrematado, inclusive, Petrobras, Shell, Total e 2 empresas chinesas, à época, por 15 bilhões, bônus de assinatura, e se comprometeu a devolver cerca de 57, se não me engano, 57% de óleo para o Estado brasileiro. Foi um bom negócio, não tivemos concorrência à época, eu tive nessa rodada, chamou bastante atenção isso, mas isso é um caso à parte. Ou seja, tentava-se então utilizar o pré-sal para tentar
nas próximas eleições, também conseguir, quem sabe, a prefeitura e o Estado, como isso inflacionou os imóveis aqui na região de forma exponencial. Começaram a construir prédios sem um prévio planejamento, né? Os edifícios começaram a andar, cursos de petróleo e gás em toda esquina, em todo poste você tinha um papel promovendo cursos por pessoas muitas vezes não capacitadas ou até mesmo capacitadas, mas não professores, pegavam técnicos, mas nunca explicaram como seria desenvolvido o projeto, quando seria desenvolvido. Por quê? Porque um bloco, depois de leiloado, por força contratual, ele tem em média de 5 a 7 anos para ele poder começar a produzir. 5 anos extensíveis a mais 2 anos. Tanto é que o bloco de Libra, vendido em 2013, ele começou de forma efetiva em 2019 e 2020 a operar petróleo aqui na região. E a operação de petróleo está ligada diretamente à logística offshore de aproximação, que é servir essas unidades, desde o processo de escolha do bloco, identificar com testes de longa duração, verificar se é viável explorar petróleo ali por 30, 35 anos. E eu preciso de uma base offshore para poder prestar esse serviço, ou mesmo de um porto onde eu possa usar os berços para poder fazer essa movimentação, que normalmente funcionam full time, de noite, a qualquer momento. A unidade de produção não pode parar. Dentro dessa perspectiva, o que eles identificaram depois de um tempo? Que saía mais barato operar pelo Rio de Janeiro, porque eu ainda não tinha demanda aqui. E lá eu consigo trabalhar em pool. Ou seja, a Petrobras tem várias plataformas, ela consegue o quê? Fazer os carregamentos múltiplos, diminuindo o custo operacional. À época, uma embarcação de apoio estava ali em torno de 35 a 45 mil dólares a diária, dependendo da embarcação, a diária. Então, eu precisava otimizar em pool o gasto aplicado a essa embarcação. Então, é dentro dessa perspectiva que se viu que, opa, peraí, se tentou politicamente, foi se arrastando aqui, aí o Lula saiu do governo na época, o presidente da época, saiu, a Dilma ainda tentou um pouco, não deu, e o que a gente viu há uns 2 anos atrás, em 2018 2019? A Petrobras levando a equipe de produção e exploração que estava sediada aqui, voltando para o Rio de Janeiro. O prédio está mobiliado, mas residualmente. Por quê? Porque é mais barato eu manter a logística lá que eu já estou instalado, em atendimento às unidades marítimas que eu tenho aqui. Quando isso começaria a fervilhar para cá, melhorar a qualidade? Quando eu tivesse blocos suficientes aqui na frente. Ou seja, onde a distância operacional fosse bem mais lucrativa em termos de economicidade, operar aqui. Em termos de logística, né? Em termos de logística. Isso é uma coisa meio lógica, né? Não tem tanto, eu tenho até uma curiosidade. Quem lembra do porto que sairia em Peruíbe? Do Wake Batista, um investimento de 4 bilhões à época, tivemos problemas lá com a tribo, né? Com uma tribo local, e acabou não saindo. Nós temos blocos que agora foram a leilão na frente de onde seria o porto. Alguém tinha informação privilegiada. O Wake, a OGX, né, que era que ele grupo, criou, um grupo que ele criou para a exploração de um bloco que parece também não tinha aquilo que ele anunciou que tinha, que também criou um problemão danado para ele, né? Não, o bloco tem. O bloco tem. A gente já sabe hoje porque ele já foi leiloado, né? O Campo de Arã, Bumerangue, é tudo aqui na frente. Dava para operar pelo porto dele tranquilamente. Ele tinha essa informação. Só que na época ele não conseguiu, ele levou esses 4 bilhões para o norte do Rio de Janeiro, onde ele tem lá o Porto de Açu, que é o maior porto petrolífero da América Latina. É o maior porto em termos de extensão de bases offshore da América Latina, se não do mundo. E está operando e agora está crescendo, né, progressivamente. Ele tem multiterminal, opera grão, opera minério, container, numa menor forma. É um porto indústria já totalmente atualizado. O dinheiro daqui acabou indo para lá, eles estão operando por lá. Só que não é tão estratégico como aqui. Ele consegue atender lá o Espírito Santo e o Rio de Janeiro, com boa qualidade, com custo legal. Mas quando começa a descer muito para cá, o custo dele começa a elevar, então eu preciso atender pelo Rio de Janeiro, a logística dessas unidades. Dito isto, o que aconteceu? Eu tive uma desmobilização desse pessoal até que se torne
rentável eu instalar aqui a operação. Só por curiosidade, o campo de Bacalhau, que hoje ele está nas mãos da empresa, fugiu o nome agora, só um pouquinho eu já lembro, aqui no Campo Grande, ali na Clemente Pereira. Ela está instalada ali. Esse campo, quando começar a produzir, a tendência dele é melhorar, inclusive, a arrecadação. E como é que se pensa em termos de arrecadação? Se eu embarco petróleo, se eu não embarco petróleo, se eu tenho embarque offshore, se eu não tenho embarque offshore. Eu tenho alguns pontos, se passa petróleo, se passa gás, que vão aumentando os valores arrecadados para aquela localidade. Um exemplo, o campo de Merluza, ele chega exatamente em frente à Praia Grande. Passa por São Vicente e leva o gás para a Petrobras. Os royalties de, acho que 2017 ou 2018, de Praia Grande, que são destinados, ainda continua, a Praia Grande e São Vicente, eram de 11,2, 11,5 milhões, e os royalties de Santos, 1,6 milhões. É o residual que todos dentro do Estado passa a receber. Então, Estado, União e as cidades. Para onde vai o dinheiro bruto? Vai para as cidades fronteiriças que operam petróleo. Existe uma legislação da Dilma que está lá no Supremo parada, na gaveta, do Estado do Rio de Janeiro. O Estado do Rio conseguiu bloquear, que era o quê? Uma divisão que, na minha visão, mais justa entre todos os estados e todas as cidades, que sejam produtoras ou não de petróleo. Então, isso fez com que modificasse sensivelmente o comportamento das operações de petróleo na Baixada Santista. Então, imóveis fechados de 3 milhões de reais, à época, era um absurdo. Professor Barnabé, na sua visão, o modelo de leilão, de licitação por parte do governo na época foi o melhor? Isso teve alguma influência nesse processo, na velocidade da exploração, na estruturação do negócio da exploração, ou isso, na sua avaliação, não tem muita relação? Claro que tem relação, mas antes, se você me permitir, eu gostaria de parabenizar o meu colega Alexandre, porque essa aula que ele nos deu, uma aula de 14 minutos, ele explicou aquilo que muitos de nós que moramos aqui na região metropolitana da Baixada Santista não entendiam, né? A lição que fica da aula, da palestra que ele deu agora, é que quando a política entra na economia, dá errado, né? Quando a política quer ajudar a economia, a melhor maneira das estruturas públicas ajudar a estrutura privada é se afastar dela. Quanto mais distante está o poder público da iniciativa privada, maior será o sucesso para a sociedade como um todo, né? E a comprovação é isso. Comum desta análise. Então, quando toda essa política, e caracteriza bem, e eu acho que o meu querido amigo doutor Alessandro mostrou a estrutura do governo federal, porque é claro que, como nós estamos falando principalmente em águas profundas e falando em Petrobras, em onde o sócio majoritário ainda é o governo, infelizmente, é claro que isso vai refletir no mundo real, né? E todos nós saímos com paladar de enganados naquela fase inicial em que onde muitos empresários investiram pesado, né? Essas áreas que ele citou que ficaram desalugadas foram investimentos pesados. A sociedade, principalmente nós aqui de Santos, de Guarujá, de São Vicente, Praia Grande, sentimos lesados pela Petrobras, ficamos tristes com a Petrobras porque nós acreditávamos que iríamos viver uma lua de mel. E ele explicou muito bem, foi muito boa, viu, Alexandre, a sua explicação, mostrando por que não deu certo. Que não era para dar certo mesmo, porque não tinha viabilidade econômica para a Petrobras vir aqui. E se não tivesse política, nem aquele edifício feito pela Petrobras
seria construído, porque ele é antieconômico. Foi construído por visão política, para desviar uma parte dessa construção, certamente deve ter sido desviado, como é hábito, foi hábito na Petrobras isso acontecer em todas as áreas, e foi construído um edifício sem necessidade e que teve um custo alto, mas como Deus é brasileiro e deve ter sido batizado aqui em Santos, nós temos a sorte, né, doutor Alexandre, de com um atraso de quase 10 anos, né, nós vamos voltar a beber aquilo que imaginávamos beber, agora com o pé no chão, com sustentabilidade, com projetos mais modernos. Eu me lembro, há 9, 8 anos atrás, o Alexandre já fazia palestras explicando, olha, vocês estão enganados. Isso que ele falou que aconteceu, ele já previa. Você se lembra bem? Eu me lembro bem que você era um dos poucos que falavam, ninguém acreditava em você, porque tá escrito, você, né? E você escreveu isso, né? Na tribuna, em artigos. Nos veículos de comunicação, nos seus trabalhos científicos, né? E o pessoal desacreditava em você. E está aí a prova que você estava certo. E graças a Deus, Alexandre, eu acho que nós podemos ver agora aquilo que prometeram há 10 anos atrás, por interesses de voto, vão acontecer por viabilidade econômica, por sustentabilidade. Então, eu tenho certeza que agora vai acontecer, né? Eu me lembro bem que quando se falava no túnel que ligaria Santos a Guarujá, e toda vez que se falava, ninguém acredita, já o meu avô já ouvia falar essa história. E agora? E agora vai sair? Porque vai ter participação da iniciativa privada, o Estado vai sair. Toda hora que você tira o Estado, acontece e o resultado é bom para toda a sociedade, principalmente para aqueles que vivem, para os trabalhadores que vivem e precisam que não sejam atrapalhados pelo Estado. Eu nunca pensei que eu fosse afirmar isso, né? Mas hoje eu afirmo com frequência. Né? Toda vez que o Estado se afasta, para de atrapalhar, as coisas elas vão fluindo. Obviamente, a gente coloca uma série de considerações, a importância estratégica, a importância de soberania, tudo isso a gente considera que faz parte, né? Mas quer comentar a respeito do modelo de partilha, se foi adequado ou não, e se isso atrapalhou, acelerou, retardou? Sim. Só a empresa, né? Eu estava lembrando da Statoil, que na verdade se transformou em Equinox aqui no Brasil. Certo. É essa empresa que administra o campo de Bacalhau e está aqui inserida aqui no Campo Grande. Falando em campo de bacalhau, eu não almocei ainda. Até conversando com o pessoal da Prefeitura e da Câmara, com vereadores amigos, eles nem sabiam que a empresa estava, que o CNPJ dela estava registrado aqui, ou seja, é um investimento milionário e deve se tornar ainda mais, mas faz parte desse sistema de desinformação, principalmente em época de eleição, infelizmente. Bom, quanto à viabilidade dos blocos e o crescimento, esse é um movimento natural, que deve ser realizado o mais rapidamente possível pela Petrobras, não só pela Petrobras, mas pelas outras empresas interessadas. Por quê? Porque tem a meta de descarbonização. Essa meta tinha sido imposta pela Agência Internacional de Energia junto com outros órgãos, estava programada para começar a acontecer em 2035. A crise na Ucrânia demonstrou que isso não é viável ainda, então provavelmente 2040. Mas a meta da União Europeia é até 2030 uma redução significativa, em torno de 60% a 70%, e até 2050 zerar as emissões de carbono de transporte. E, teoricamente, os investimentos teriam a tendência natural de serem modificados dentro da matriz. Eu passo por uma matriz mais limpa. Então, o tempo urge para o Brasil. Eu preciso explorar esse petróleo o mais rapidamente possível. Quanto aos modelos de contrato, eu sou um pouco, apesar de ser um pouco crítico quanto ao contrato de partilha de produção, ele tem funcionado adequadamente no Brasil. Só para a gente ter noção desse avanço tecnológico, a gente diminuiu muito o custo exploratório no Brasil. Não porque aumentamos aí o aporte econômico destinado a servir essas unidades, mas sim
na queda do petróleo, eles seguraram essa nova exploração em novos blocos e falou, não, vamos empreender em tecnologia. Então eles tornaram cada vez mais. Petrobras é fantástica a nível mundial em exploração de águas profundas e ultraprofundas. Rasas já era, agora profundas e ultraprofundas. Então, dentro dessa perspectiva, esse contrato começou a se tornar interessante. Porque qual foi a proposta do governo Lula à época, ao lançar o partilha de produção? Bom, como a Petrobras é nossa, e na partilha eu primeiro tiro o custo do petróleo, em petróleo, o custo gasto na operação em petróleo, como a Petrobras é nossa, lógico que o custo dela, sediada no Brasil, vai ser menor do que qualquer empresa. Dessa forma, eu já tenho uma perda de óleo menor. Então, como é que funciona na partilha? Na concessão, não. Você é uma empresa privada, você explora por conta e risco. E você vai me pagar o que a lei determina. Royalties, né? Os prêmios trimestrais por quebra ou por aumento progressivo de produção, impostos, contratação direta e indireta. Eu tenho lá as cláusulas de conteúdo local, que ajudam bastante o Brasil. Chega na partilha de produção, eu retiro o óleo, tiro o custo desse óleo que foi retirado, divido aquele óleo para a União e para o consórcio. O consórcio e a União pagam royalties para o Brasil daquele óleo e o consórcio e a União retiram uma parte daquele óleo e devolvem para o Brasil, que a gente vai chamar de excedente. Onde aparece esse excedente? É aí que é o negócio. No leilão, quem oferece o maior retorno em óleo para a União é o que ganha o bloco. O valor dos blocos são iguais para todos os concorrentes, mas quem me devolver mais óleo, então quem dominar melhor a geologia sabe o que pode. Então tem devolução de 78% do óleo retirado. Isso é bastante bom. E o pré-sal não dá para comparar com nenhum outro tipo de exploração no Brasil. Ele supera em termos de volume de óleo. Tanto é que eu até reativo alguns campos de água rasa, tento reestimular esses campos. Em novos campos, só se forem empresas muito novas, pequenas, que estejam começando. Senão não vale a pena nem investir nesses campos, tendo em vista o próprio trabalho. Então, quanto mais eu consigo arrecadar, e a gente está vendo aí nos recebimentos da Petrobras, teoricamente, eu atraio mais royalties para as cidades, Estado e União, que, infelizmente, a exploração de... o meu doutorado é na área ambiental, internacional, e o meu mestrado é na área ambiental também. Eu entrei por causa do acidente do Golfo. Eu me envolvi, acabei me aprofundando e acabei trabalhando para o setor depois disso. O ideal era não explorar petróleo. Seria um must. O Brasil não pode se dar esse luxo. Se você tira o petróleo, os royalties do Rio de Janeiro, fecha o Estado. Acabou. Só para a gente ter noção, em 2019, Ilhabela fez em torno de 980 milhões em royalties, devido ao campo de Libra e a localização estratégica que ela se encontra. Foi o primeiro fundo de royalties nacional junto com o Niterói, porque não tinha onde botar o dinheiro, eu precisava botar o dinheiro. Porém, o prefeito foi preso, o presidente da Câmara foi preso, começa a ter determinados problemas. Agora, você imagina o Estado, quando você coloca o Estado junto. Foi o que aconteceu no Petrolão. E dentro da concessão ainda falta arrumar uma coisa, né? Por quê? Lá na lei de 2010, do presidente Lula, da época, 30% da Petrobras, e só a Petrobras poderia explorar petróleo no pré-sal. Então, qualquer consórcio tinha que ter a Petrobras. Isso não existe em nenhuma empresa do mundo. Se eu não tenho capacidade econômica, como é que eu vou explorar? Se eu não tenho interesse, quer dizer, o óleo é do brasileiro, não é da Petrobras. Você não vai explorar também? Isso foi levantado. Então, em 2016, o Serra, senador, conseguiu uma legislação, né, uma lei, que fala o seguinte, ó, o direito de preferência da Petrobras, ela vai ganhar os 30%, porém, se ela não quiser o bloco, porque ela sabe onde tem mais e menos, qual é a capacidade econômica dela dentro do plano de negócio, eu pego. Do contrário, qualquer outra empresa internacional que tenha se classificado para o leilão pode pegar. E aí, a partir da segunda rodada de partilha de produção, isso começou a acontecer. Isso foi bom. Mas ainda não está certo isso. Por quê?
Porque quando eu dou 30% para o direito de preferência, sim, perfeito, deve ser mantido. Agora, quando eu dou 30% para a Petrobras, eu estou favorecendo acionistas privados, que não são poucos. E aí você fala, mas, pô, por curiosidade, né, os amigos que tenham curiosidade, entrem lá, tem um Excel lá no site da Agência Nacional do Petróleo, que tem todo o capital aberto da empresa e quem são os acionistas privados dessa empresa. Aí você vai entender o interesse de determinadas classes em não deixar isso se modificar. Eu tenho duas teorias. Ou eu privatizo 100%, ou eu estatizo 100%. Quando eu torno mista, eu levo benefícios para os acionistas que, teoricamente, não deveriam. Eu tenho que favorecer o Estado, já que eu estou oferecendo. Nas multas pagas no exterior e aqui, o acionista deixa de ganhar, mas quem botou a mão no bolso... Eu tenho amigos petroleiros que está vindo lá no contra-cheque dele do aposentado e do ativo, até hoje a reposição das perdas, dos pagamentos. Apesar que melhorou bastante e está sendo saneado. Nunca teve tão bem como está agora. Mas alguma coisa está errada, eu preciso rever esse modelo. Então a tendência, se continuar essa política mais liberal, a tendência é o quê? Que se consiga também afastar esses 30% dado obrigatoriamente e que ela vá concorrer de igual para igual no mercado. Interessou, ganhou, paguei o óleo, o petróleo e o gás brasileiro do subsolo, pela Constituição, é do brasileiro e não de uma empresa, principalmente uma empresa de economia mista. Basta você abrir o número de trabalhadores, você vai ver que os petroleiros são residuais. A empresa é formada basicamente por terceirizados. Onde uma empresa pública, uma estatal, em países que adotam essa regra, que são poucos, atualmente são muito poucos, de utilizar estatal, principalmente na área de petróleo e gás, teoricamente ela é para dar emprego para o povo, né? De forma efetiva e não terceirizada. Mas ela está cumprindo aí uma outra regra, né? Que na verdade é gerar resultado para os amigos. Ou não? Mais ou menos. É verdade. E para os amigos, inclusive amigos estrangeiros, né? Quando nós tivemos esse presidente que o Alexandre citou aí, e o partido dele, que virou Petrolão, que virou todos esses escândalos que ainda deixam rastro até hoje, uma boa parte dos acionistas que o Alexandre citou agora há pouco, é capital de estrangeiros, americanos, alemães, ingleses, esse pessoal que é sócio. Então, quando vinha esse partido falar, a Petrobras é nossa, dos brasileiros, é mentira. Eu não sou dono da Petrobras, eu não tenho nenhuma ação da Petrobras. Então, eu não sou dono da Petrobras. Dono da Petrobras é o Estado, e o Estado que não me representa, porque é o Estado que desvia o dinheiro e transfere as benesses do Estado para esses acionistas privados, como disse o Alexandre. Então, empresa mista é tirar do povo para dar para a iniciativa privada. E eu digo, Alexandre, não são duas opções. Só tem uma opção com viabilidade e sustentabilidade econômica. É privado. O capital público, o dinheiro público, o investimento público não é sustentável. Sustentabilidade significa tudo que é público é roubado do povo daquele país. No caso nosso, é roubado 50%. Cada 2 lápis produzidos, o governo rouba do povo, porque tributo é roubo. Porque quando você cobra alguma coisa e não entrega a mercadoria, você está sendo roubado. Tributo o governo te cobra para te dar saúde, segurança e educação. Como não dá, tributo é roubo. Esse é o meu conceito como economista. E a Petrobras é um grande exemplo dessa tese econômica. Em tese, a Petrobras poderia ou deveria ter revertido o investimento visando até esse futuro que o Alexandre falou agora há pouco, né? A mudança de matriz energética, então olhando lá para frente
isso poderia ter sido feito. Em que pé está isso? Como é que se desenvolveu esse processo? Vamos imaginar que parte dos royalties ou parte do projeto de estratégia da Petrobras como empresa de energia, pensando nessas renovações, eu queria que vocês fizessem uma análise disso, porque isso talvez poderia também ter revertido benefícios para a região. Imaginar que nós somos uma região, um grande parque universitário, poderíamos ser um grande parque de centros de pesquisa. O que vocês têm a dizer? Quer falar primeiro, professor? Rapidinho, porque eu acho que o Alexandre, inclusive, tem mais fundamento científico para explicar. Eu só quero aproveitar e dizer o seguinte: enquanto a decisão é pública, não vai raciocinar. A tua pergunta é para se a decisão fosse privada. O capital privado tem essa percepção de sustentabilidade de longo prazo. O público tem a visão de sustentabilidade do político que está no poder. Então, ele não tem essa perspectiva. Mas eu acredito que o Alexandre... Eu conheci um político, está no poder ainda, um político muito influente, que ele falou uma vez o seguinte, falou numa conversa que eu estava participando, de que político experiente precisa de um povo para se eleger e de outros políticos para se manter. É basicamente isso. A questão é que as petroleiras, progressivamente, elas estão diversificando o portfólio delas, investindo em energias renováveis. Foi aprovado esse ano a legislação aplicada à eólica offshore. Nós temos aí plantas de fotovoltaica já, de instalações fotovoltaicas, inclusive para venda de energia. Tem um grupo grande aqui da cidade que investe no interior, áreas enormes, e está montando plantas para fazer distribuição energética. Quer dizer, aos poucos está se tornando um grande negócio. A Petrobras já teve a área dela de biocombustível, acabou vendendo depois. Agora fala um pouco de reativar as questões ligadas à sustentabilidade ambiental em termos de combustível. Porém, o core business dela, o negócio principal dela é produção e exploração. Não é refino, não é transformação. Hoje a gente vê que as empresas, algumas diversificam na refinagem, no transporte, só que você passa a ter as subsidiárias. Ninguém entende, por que o governo quer vender tanto as subsidiárias? Porque eu acabo tirando dinheiro bom, muitas vezes, do negócio principal para subsidiar o negócio secundário, que às vezes dá lucro e às vezes não dá tão bem pelo trabalho que ele dá. Por quê? Porque o meu negócio é explorar petróleo e gás. Achar, identificar. Quando eu começo a diversificar demais, principalmente tratando-se de uma empresa mista, que tem a parte pública, eu começo a aumentar as ramificações. E aí as chances de lesar o povo são muito significativas. Agora, existe sim sempre a luz no fim do túnel de que a empresa ela tem uma tendência natural, o próprio mercado determina isso, que ela comece a investir. Eu acredito muito na linha offshore, porque ela já domina, na eólica offshore, ela domina a tecnologia, e ela teria só que fazer os aprimoramentos voltados mais para a aerogeradora, essa linha. Mas eu vejo como viável, mas não para agora. Agora estamos correndo contra o tempo. Há perspectiva de que a Petrobras volte a fazer investimentos na região em termos de infraestrutura de operação para essas explorações, quando os campos que estão na nossa direção começarem a produzir? Como é que está isso? Eu estou tentando... Pela análise que eu fiz agora, doutor, parece que a gente tem aí 20 anos para explorar petróleo com matriz de energia e depois disso... Só para você ter noção, eu estou tentando mais ou menos, nós fizemos um encontro na OAB, trouxemos especialistas, convidamos a vereança da Baixada Santista, não somente de Santos, porque isso envolve a Baixada Santista. Certo. Eu preciso pensar em todos, porque todos seriam beneficiados, né? Tentei conversar na Câmara dos Vereadores, marcamos lá, os caras desmarcam várias vezes para tentar mostrar o potencial. Eu tinha uma coluna na tribuna onde eu colocava quase que mensalmente alguma coisa voltada, falava, gente, o que cabe ao Executivo e ao Legislativo da cidade? Primeiro, entender que existe o potencial, isso já foi apresentado. O segundo, o que eu posso oferecer para atrair esses investimentos para cá.
desde negociação de áreas, por prazo, te negocio uma área e você vai me agregar aí 1.500, 2.000 empregos, não sei. ISS, não sei. IPTU, isenção por um período, decadencial, não sei. Mas é o que a gente vê no Obras Norte e de Nordeste. infraestrutura que facilitam o acesso. Sim, né? o que vocês precisam, pelo menos? O que nós podemos colaborar? E aí sim atrair. Agora, quem faz isso muito bem? O Estado do Rio de Janeiro e as cidades do Rio de Janeiro. Para você tirar qualquer coisa relativa a petróleo, já começa pelo ICMS, que é baixíssimo. Então eu tenho clientes meus que estão sediados no Rio de Janeiro, só o tem o CNPJ aqui, lá para poder o quê? Nos processos de importação, traz por lá para depois trazer para cá. Depois acaba embarcando lá mesmo. Essa visão que o Alexandre falou, isso que nós acabamos de conversar. Quando o vereador quer ajudar ajudar com que haja investimento de fora, o que ele tem que fazer, o legislativo principalmente, o executivo, diminuir o peso do Estado em cima do privado. O que é diminuir o peso do Estado? É diminuir os tributos ou eliminar os tributos. Tem um estudo, Alexandre, entre os economistas que demonstra, eu me esforço muito para tentar mostrar isso para o legislador e para o executivo, para os prefeitos, que quanto menor for a taxa do tributo, maior é a arrecadação do município. Quanto menor for o tamanho do tributo. E aí você acabou de dar um exemplo concreto, que é o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro tem os menores tributos, o peso do Estado em cima da iniciativa privada é o mais leve, e eles acabam tendo os maiores tributos. Acabou de citar o exemplo que a empresa prefere criar o CNPJ, pagar os tributos no Rio de Janeiro e trazer para aqui. A região metropolitana da Baixada Santista, que é a quarta região mais rica do estado de São Paulo. E você falou uma coisa que eu quero reforçar. Existe o orçamento do Brasil, que é o maior orçamento do Brasil. O segundo maior orçamento, depois do orçamento do Brasil, ou seja, dos tributos que entram, o maior tributo vai para o governo federal. O segundo maior tributo do Brasil é o Estado de São Paulo. O Estado de São Paulo é o segundo maior tributo. O terceiro maior tributo do Brasil é a região metropolitana de São Paulo. Santos é o quinto maior tributo do Brasil, que é o quinto maior tributo do Estado de São Paulo. Do Brasil não, desculpa, do Estado de São Paulo. Só que nós poderíamos ser o terceiro maior tributo se todos os vereadores que você tenta chamar lá na ordem para que eles entendam que se eles estivessem juntos, diminuído o peso do Estado, a região metropolitana da Baixada Santista certamente seria o terceiro tributo de renda do Estado de São Paulo. Viriam muitas empresas para cá fazendo arrecadação, gerando emprego, né, que você me perguntou há pouco, gerando emprego, gerando riqueza para a nossa região e, claro, transbordando para todas as cidades da região metropolitana. Acho que Santos tinha que ser um exemplo e não é nessa área tributária. Acho que o Legislativo Santista, o Legislativo de Guarujá, das maiores cidades da região metropolitana, teriam que ser vanguardas e levar junto todos os outros municípios. Se eu esqueci algum depois, Alexandre, você que conhece melhor do que eu, pode me contemplar. Mas eu tenho a impressão que os maiores tributos aqui depois de Santos devem ser aqui dessa região mais próxima, São Vicente. Cubatão. Cubatão, bem lembrado, eu tinha esquecido. Cubatão, muito bem lembrado. E todas elas poderiam ser exemplo. Diminuam seus tributos, que vai aumentar a arrecadação e dá para os vereadores, inclusive, sobrar mais dinheiro para eles fazerem as indicações das suas obras. Então, é inteligente abaixar o tributo
e traz e gera emprego. E até eles vão conseguir se reeleger. Essa é uma notícia boa, se vocês tiverem essa percepção econômica, viu, Alexandre? Professor, a gente está até com pouco tempo já, mas eu gostaria de uma análise ou de uma previsão de futuro. A gente costuma sempre, nesse programa aqui, fazer análise de cenário e fazer projeções de futuro, mas sem contar com o Estado protagonista. Por isso que o canal tem esse nome. A gente sempre tenta colocar no centro do protagonismo das ações o cidadão, o empresário, o empreendedor, o cientista, né, enfim, o indivíduo que está enxergando como que a gente pode criar uma ação articulada para construir um cenário favorável, né, para todo mundo. Qual seria a sua análise de como nós deveríamos nos posicionar nesse cenário de petróleo e gás, mesmo considerando que a gente tem 20 anos para fazer exploração e fazer uma transição de matriz energética, né, mesmo considerando tudo isso? O que nós deveríamos estar fazendo hoje, os principais atores da região, para a gente poder sair melhor possível, ter o melhor retorno possível do ponto de vista econômico e social nesse mercado? Primeiro, eu acredito que o povo deve aprender a votar melhor. Ele precisa fazer voto técnico, ou seja, não a preocupação de cortes de árvore, a preocupação, isso é preocupante. Mas eu tenho que gerar outras informações. Essa semana foi instituído o Dia da Marielle Franco, foi uma pauta importante na Câmara. Isso, então, eu fiz uma crítica lá no Viver em Santos, que é um absurdo, né? Mas são essas... O que eu coloco em primeiro lugar, né? E aí você começa a fazer uma análise dos vereadores, muitos nem sabem que existe e como está inserido o pré-sal. Eles nem acreditam na questão do pré-sal. E nem quer aprender. Não, alguns vereadores só vê porto e comunidade. Porto e comunidade. Se eu não gerar riqueza, eu não tenho riqueza para dividir. Como é que eu vou atender os projetos sociais com qualidade se eu não gero riqueza? Talvez esse seja o maior problema do socialismo. Alguém paga o seu bom prato, né? O seu bom prato não, né? O bom prato que estão espalhando pela cidade. O dinheiro sai de algum lugar, não tem bom prato grátis. Então, eu preciso melhorar o meu voto, eu preciso escolher melhor, escolher tecnicamente. Eu leciono na FATEC, e o professor aqui sabe, é uma paixão que eu tenho, não vivo da FATEC, né? Do Centro Paula Souza, é um concurso estadual, e aqui na Faculdade Rubens Lara, aqui na Baixada Santista. Terminais offshore, é uma das matérias que eu leciono, foi inserido na grade em 2017. 2017, o coordenador Júlio Raimundo teve essa visão, falou, vamos inserir aqui que vai mudar alguma coisa. Me chamou, eu aceitei o desafio, fui, fiz concurso e tal, conseguimos inserir, acabei entrando na grade. E a maior discussão que a gente tem, para o aluno de gestão portuária, que a gente prepara ele tanto para o offshore quanto para o granel líquido, que é essa a ideia dos dois segmentos, atender essa necessidade, o que a gente observa? Os alunos têm muito interesse no mercado. É um mercado extremamente lucrativo, interessante. Então, só que eles não veem perspectiva. Eu, como técnico, eu vejo o crescimento, às vezes lento, às vezes mais rápido, mas ele está crescendo. Se você pegar um mapa de 2010 da Bacia de Santos e pegar um mapa agora de 2019 da mesma bacia, pipocou, tem bloco sendo explorado por diversas empresas nacionais e internacionais. Isso gera muito emprego, porque eu tenho uma retaguarda muito grande para poder servir essas unidades. E aí a gente vê algumas discussões em associações de classe aqui, por exemplo, que não tem conhecimento técnico e quer empurrar. Vamos pegar um berço no Porto de Santos para operar o terminal offshore. Por um tempo, tudo bem. Mas qual é o custo do Porto de Santos, o maior porto da América Latina? Precisa fazer um puxadinho para petróleo e gás. Então, é desconhecimento técnico e também não aceitam. Isso eu falei para os caras lá em 2018, na Associação Comercial de Santos. Eu falei, não vai ter exploração de petróleo aqui, gente. Vai demorar muito ainda. Expliquei o porquê. Não, porque o presidente da época lá tinha uma postura diferente. Eu falei, então tá bom. Eu trabalho nesse mercado há 20 anos. E a solução do terminal offshore é colocar isso mais... Eu preciso o quê? Eu preciso de incentivos para quando
mais blocos cheguem aqui para a nossa região, torne-se atrativo que bases ou unidades de logística possam se instalar aqui. Santos, tecnicamente, salvo na região do Porto, do lado de lá, tem 1 ou 2 lugares. Eu tenho que levar lá para a Praia Grande em diante, para aquele lado de lá, para poder servir as unidades marítimas que, teoricamente, estariam instaladas aqui na frente. Aí eu torno viável, mais curto, diminuo o risco ambiental, inclusive, melhora várias características. Mas eu preciso de incentivo. Por quê? Porque o Rio de Janeiro faz muito bem esse lobby, ele não deixa sair de lá. Porque a presença dessas unidades, essas bases lá, atrai recurso para o município e para o estado, em termos de royalties, em termos de contratação de mão de obra. Macaé, teoricamente, era para ser uma Dubai, porque grande parte do mercado offshore está instalado em Macaé. E você anda ali algumas quadras para dentro, você tem esgoto a céu aberto em Macaé. E tem hotéis de luxo em determinadas regiões. Então, peraí, isso requer planejamento do espaço público e cabe ao cidadão cobrar isso, correr atrás do seu direito, né? Pressionando. Eu preciso de uma legislação protetiva que atraia juntamente, isso só pode ser executivo alinhado com o legislativo, não tem jeito, que atraia esses investimentos para cá, que justifique. Nós tivemos um encontro do então presidente da Petrobras à época, aqui no Mendes, há uns anos atrás, não sei se vocês lembram, e o prefeito de Santos se atrasou. Aí o Mourão já subiu lá e falou, ó, quiser eu monto a base aqui, arrumo espaço, eu monto, deixo tudo pronto para você. Na época ele era prefeito lá, ele chamou a atenção de todo mundo. Mas é isso que tem que ser feito. Buscar, demonstrar interesse, conversar com essas empresas. O que nós podemos oferecer para o setor vir para cá. Que vocês precisam que eu vou oferecer. Sim. Enquanto isso não acontecer, esquece. Não, e completando isso, o raciocínio do Alexandre, é aquilo que nós estávamos conversando. Então, os vereadores têm que ter a consciência de tirar o peso do Estado da iniciativa privada. A iniciativa privada aqui de Santos, as lideranças aqui de Santos, tem que influenciar esses vereadores, porque todos eles dependem de um ou de outro empresário, tem que se unir, entender, chamar profissionais como o doutor Alexandre, o professor Alexandre, para mostrar o caminho, saber conversar com essas empresas e fazer o que fazer um copia e cola do Rio de Janeiro e trazer para nós, né? Porque se lá deu certo, aqui vai dar certo e nós podemos antecipar. E como o doutor Alexandre lembrou muito bem, e você também, o petróleo vai acabar. Ou nós fazemos agora, ou não vai fazer mais. Então, nesses próximos 20 anos, começando de hoje, você tem que participar, você cidadão, você empresário tem que já ligar a sua chave na direção, conversando com seus vereadores, que vocês contribuíram para eleger, que daqui a 2 anos eles vão voltar a pedir dinheiro para fazer as suas campanhas. Os deputados estaduais que já estão em campanha aqui da região, tem que chamá-los para que eles possam influenciar no próximo governador, que eu espero que seja um governador que tenha essa visão de Brasil do século XXI. Vamos torcer para isso. E eu digo sempre que a passagem do Brasil para o primeiro mundo passa por Santos, passa pelo Porto de Santos. Nenhum país vai para o primeiro mundo se não tiver um corredor com o mundo. E o Brasil, o corredor do mundo do Brasil é Santos, é o Porto de Santos, é a região metropolitana da Baixada Santista. O dia que o Brasil viabilizar efetivamente, de maneira internacional, esse nosso corredor, certamente nós iremos para o primeiro mundo. E os privilegiados serão os moradores dessa região metropolitana. E os empresários dessa nossa região, que serão os maiores contemplados, aqueles que derem, a partir de agora, esse passo na direção da viabilização e parceria com grandes empresas
produtoras de petróleo, incluindo a Petrobras, que, como o professor Alexandre falou, é uma das maiores do mundo. A gente pode apostar aí na privatização de toda essa estrutura, Petrobras, subsidiárias, no curto prazo? Qual é a sua avaliação? Estamos indo para o final aí. Seria interessante dentro de uma certa perspectiva, mas infelizmente a gente tem forças políticas que não é interessante. É interessante manter aquele feudo, né? aquele nicho. Por quê? Porque torna a empresa politizada, a empresa foi, digamos assim, ela foi armada a vida inteira. Os sindicatos controlavam ela quase que 100% em governos anteriores. Hoje diminuiu bastante isso. Chegavam a escolher diretorias. Eu lembro que eu prestava um serviço para a Transpetro aqui, e o presidente do sindicato aqui de Santos era um operador que era afastado para ser o presidente do sindicato, um profissional de carreira. Assim que mudou o governo, ele foi ser diretor de recursos humanos no Rio de Janeiro. E era meu amigo. Tecnicamente, ele não tinha... tem muitas coisas estranhas, infelizmente... Né? Eu ia até fazer uma pergunta, não sei se vai dar tempo, porque a gente está acabando, porque a perspectiva de diminuição do preço da gasolina, a gente está aí vendo que quanto está impactando, o combustível está impactando várias outras cadeias produtivas, né? Juros em alta, então tem vários projetos que eu estou acompanhando que estão em compasso de espera em razão desse problema, oh Deus do céu, desse problema com alta de combustível. Há perspectiva de redução? Eu espero que não haja intervenção política, só isso. O mercado ele tem que se ajustar. Eu não posso pagar um preço alto no exterior e querer vender por esse mesmo preço. Todo mundo fala que os acionistas estão ganhando, né? Os acionistas estão ganhando muito. Estão ganhando muito devido à política que o conselho mesmo desenvolveu, ou seja, o setor público com o setor privado interno dentro da companhia. Porém, ninguém fala que aumentou muito para os cofres do governo as arrecadações também, na proporcionalidade. Até mais, quase que dobraram. Ok, então, como é que isso está sendo empregado? Tem que baixar? Lógico, gente. Era necessário mais competição para que isso pudesse se equalizar? Mais aqui, né? competição. Estou falando do colchão, de amortização, para que haja regulação. Vai amenizar de preço, por um tempo, mas não resolve. Não sustenta no longo prazo. Não é sustentável. Estão acabando, professor. Só para terminar, eu sei que nós estamos já em cima da hora. Primeiro, a única maneira do mercado regular com mais justiça, o mercado exige concorrência. Sem concorrência não tem mercado, é ditadura dos mais fortes. Então, hoje, no caso de petróleo, nós temos uma ditadura da Petrobras, porque só é ela que manda. Então, a hora que não tiver concorrência, a ditadura que manda, nesse caso, o mercado não apita nem escola de samba. Quem apita é o mais forte. No caso do Brasil, para isso acabar, nós temos dois caminhos. Primeiro, privatizar de verdade, porque a Petrobras nunca foi privatizada, é mentira. Então, privatizar o petróleo no Brasil. E o segundo grande caminho é tirar o Estado do petróleo, porque a outra metade são tributos. Se o petróleo custa 2, 1 é da Petrobras e 1 é de imposto municipal, estadual, federal e impostos indiretos. E todos em cascata. Então, 50% de que você paga no posto de gasolina, se você paga R$ 8,00 o litro, R$ 4,00 é para o governo. Isto que é importante. Se não tivesse governo, a gasolina custaria hoje R$ 4,00. Né? Sem concorrência. Com concorrência, seria o preço de R$ 2,00. Então, claro, nós estamos num curto espaço de tempo, mas em poucas palavras, resumindo, né, está aqui o doutor Alexandre, que conhece com mais profundidade, eu estou fazendo, evidentemente, uma forma alegórica, mas a gasolina de R$ 8,00 com concorrência custaria 2 para o consumidor, tirando o Estado. E tirando o Estado da situação de hoje, custaria só R$ 4,00. É isso aí, vamos pedir. Eu quero que a produção mantenha então a câmera no professor Luiz Carlos Barnabé. Eu quero me despedir dele
falando um pouquinho só dele aqui, o professor Luiz Carlos Barnabé de Almeida, que é mestre em administração, economista, jornalista, pesquisador, professor universitário, autor do livro Introdução ao Direito Econômico e coautor em muitos outros no Brasil e no exterior. Exerceu papéis relevantes no país, atualmente é vice-presidente da Ordem dos Economistas do Brasil, diretor do Comitê Economia 4.0 e superintendente da Digital Inteligência Artificial. Professor, até a próxima. Ainda bem que o senhor veio aqui no nosso estúdio, né? E mais projetos, novos projetos com o professor Barnabé, que deve estrear em breve como colunista no nosso Jornal Diário. Muito obrigado. E agora o professor e advogado Alexandre Machado, quero que a produção coloque ele na tela, por favor. Está aí o professor Alexandre Machado, ele que é consultor, advogado no Brasil e em Portugal, e pesquisador sênior em estratégia e contenciosa e resolução de conflitos e direito energético, marítimo e de infraestrutura. É doutor em Direito Ambiental Internacional e mestre em Direito Ambiental pela Universidade Católica de Santos. Possui especialização em Direito do Petróleo e Gás, pela FGV do Rio de Janeiro. Professor associado do Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza, FATEC Rubens Lara. E é professor convidado da pós-graduação em Direito Marítimo e Portuário e Direito do Trabalho na Universidade Católica de Santos, presidente da Comissão de Petróleo e Gás da OAB, subseção de Santos. Muito obrigado, professor Alexandre. Até a próxima. Obrigado. Foi um prazer poder estar com vocês do Protagonismo Cidadão. Eu acho que é uma oportunidade, esse tipo de mídia, né? Uma mídia que deixa você falar, que vai tentar atingir o cidadão na sua maior e na sua melhor forma, é importante para o Brasil, principalmente nesse momento de polarização. Aproveitem, explorem mais os vídeos do protagonista e repensem, façam uma reflexão. Agradeço a todos. É isso aí. Você que nos acompanha em mais uma jornada do Protagonismo Regional em Debate, no nosso projeto de parceria com o Jornal Diário do Litoral. Espero que tenha gostado desse programa. Curta, divulgue e nos ajude a expandir o nosso projeto. Até a próxima semana.